Fala, meu povo, beleza? Mais um cenários, agora o cenários número 7, com o PIB do varejo brasileiro. Se você tem dúvidas sobre Via Varejo, Magalu, Açaí, Carrefour, ingresso de Copa do Mundo, fale com essa dupla. Tudo bem, meu povo? Tudo ótimo, tudo bem. Bela apresentação. Andy, quem é você, meu camarada? Fala, quem é Cabral. você? Vamos lá. Eu comecei minha vida aí praticamente no varejo de alimentação. Vivi 10, 15 anos. Vendia o que? Rodízio, alguma coisa? Não, e pior que eu comecei como estagiário do Hotel Transamérica, na parte da operação mesmo. Aí depois empreendi no setor, tive consultoria de alimentação. Você teve hotel? Não, eu tive um serviço de hospitalidade, um serviço de chefe em casa, naquela época, 2005, 2006. A gente levou um trabalho de alta gastronomia, na época estava começando a aparecer, eu não gosto desse termo, mas a demanda ela foi bacana, a gente começou a crescer, aí faltava muita experiência, né? E aí, no meio do caminho, eu falei, não, preciso voltar, aprender um pouquinho mais. Aí acabei entrando no mundo de startups também, varejo, e a gente trouxe uma empresa que praticamente fez um trabalho de mapeamento de comportamento de consumo em todas as listadas, de trazer dados que o mundo digital ele já trabalhava com muita precisão e o varejo físico ainda não, né? Então, você consegue saber exatamente onde o clique do cara estava, quantas páginas ele visualizou, taxa de conversão real no mundo digital, e o varejo físico, que era 80% do faturamento do cara, o cara não sabia nada, né? Ficava um maluco lá contando quantas pessoas via para o cara ter um nível de conversão aproximado. O índice de algumas operações de shopping hoje de fluxo ainda é hoje um chute, né? Um coeficiente. Pega lá número de carros, multiplica por 2.7. É assim, né? E aí a gente trouxe tecnologia, sensores, hardware, software para aplicar no varejo brasileiro. Isso acabou dando um background de comportamento de consumo animal. E essa empresa também fazia gestão de Big Data aplicada a comportamento de consumo. E aí eu recebi o convite para fazer o turnaround de uma empresa, uma companhia de mais de 35 anos de vida no varejo de alimentos do Brasil, que é um fast food. E a empresa tinha 6 meses de vida, de fluxo de caixa. Aí saí de lá depois de 6 anos como a que mais cresceu no segmento. E aí eu decidi... Também era empreendedor, tinha operações também em shopping centers. E aí eu decidi parar com tudo e viver só dos investimentos próprios. Resolvi estudar um pouquinho. E estamos aí, já faz uns 3 aninhos nessa, só vivendo dos investimentos. Fechou. Calil. Eu sou um cara que caiu um pouco de paraquedas no mercado financeiro. Eu acabei indo para os Estados Unidos com 19 anos, tinha uma bolsa atlética e... Qual? Futebol. Futebol. E não entendia nada de mercado financeiro, nem sabia quem era o Warren Buffett lá, né? E aí acabei estudando finanças lá, os professores acabaram me incentivando, eu acabei levando jeito. E aí acabei trabalhando numa trade lá, depois que eu me graduei, só que eu não consegui renovar meu visto de trabalho pro permanente. E aí quando voltei pro Brasil, eu tinha essa experiência, fui trabalhar num private equity, que era um dos sócios do Ricardo, e hoje o que aconteceu é que o time do Ricardo lá da Rich Capital, onde eu trabalho hoje, acabou absorvendo o time de análise do private equity. Então tô lá com o Ricardo, que foi um ex-sócio do Luiz na Verde. E aí estamos aprendendo e apanhando um pouquinho todo dia aí. E futebol, desistiu? Já tô um pouco velho agora, né? Ô, Cabral, posso fazer Pode. Vou expor o Calil aqui. Pode, quero nem saber. Bomba. Bicho. Bomba! Cara... Bomba! Você que tá aí, se você não sabe, uma bomba do mundo futebolístico vai surgir agora. Vamos lá. Cara, era 9 da base do Corinthians, bicho. Cara, Pô, podia estar mais rico do que vendo se açaí sobe ou cai, mano. Verdade. O cara joga, hein? Joga a bola. Mas aí, por que lá fora parou? Depois a gente fala do foco de varejo aqui. Não, eu fiz 18 anos, eu tava na base do Corinthians.
E aí, eu venho de uma família mais humilde, né? Minha mãe acabou falando, ou você vai trabalhar ou vai estudar, não tem como mais segurar aqui em casa, né? E acabou aparecendo essa oportunidade, foi uma bolsa de 100%, eu ainda trabalhava na cantina lá fora, então... Aí você lá fora não jogou bola, então? Joguei. Mas aí foi parando. Eu joguei na faculdade os 4 anos para pagar meu curso, e aí depois fui trabalhar. Aí quando voltou pro Brasil, desistiu. Só de vez em quando. Rapaz. Quem sabe eu podia estar na Copa agora conseguindo ingresso pra gente no Catar. Tava apostando nesses sites aí no Calil. Aí, vai fácil, mano. 7 fácil. gols. Você não qual a tua posição? A 9, né? 9, não, é volante. Ele falou 9, mas eu sou volante. Volante, mas aquele volante tipo quebrava 2 pernas por mês? Tipo ou... Mascherano, número 5. Ou tipo João Gomes do Flamengo, que não faz uma falta. Vamos lá, a primeira pergunta que eu quero para vocês de varejo é o seguinte: dia 4 de julho fomos dormir com a Via e com a Magalu quebrada, a pior ação do planeta, não presta, Shopee, Mercado Livre tá dominando o mundo. Acordamos no dia 5 tomando no café da manhã, ainda dizendo que a Via não presta, a Magalu é uma droga, Shopee e Mercado Livre vai dominar o mundo. Fomos almoçar, ainda dizendo que Via não presta, Magalu não presta, Shopee e Mercado Livre vai dominar o mundo. Fomos tomar cafezinho com elas zeradas e jantamos com ela em alta. Então, no dia 5 de julho, descobriram que Via e Magalu estavam descontadas. O que acontece? Ninguém nunca conseguiu me dar uma resposta. Olha, rotation. Mas rotation é default. É default. O que está acontecendo? Primeiro, com o setor. Tá descontado, não tá? Subiu muito, caiu muito. Vamos lá? Posso começar? Depois o Calil complementa muito melhor, mas... Cabral, na minha visão, o setor, principalmente o varejo de eletrônicos, né, a gente veio de um cenário desde os lockdowns, né, que a gente teve uma quebra muito forte em relação à produção de chips, né, no globo, e isso se somou, né, com um cenário atual de juros, de crédito, de inadimplência, abastecimento. E a gente não pode esquecer também que 2020 a gente teve, por conta também dos auxílios, né, uma troca de linha branca muito forte, né, uma troca, né, de toda a aparelhagem. Não só linha branca, micro, né? Você também provavelmente trocou micro da tua casa que só usava para jogar. Exatamente. Todo mundo, você tinha crédito disponível, você tinha estoque na época. Juros a 2. Exatamente. E o cara, normalmente, ele faz esse tipo de compra, né, em parcelamento acima de 6, 8 vezes. Né? Então ele vai pagando. Todo mundo achava que a pandemia ia acabar. Não, fim do ano a gente acha que vai recuperar, etc. Eu vendi minha última operação de restaurante em julho de 2020. Porque eu falei, esse negócio não vai passar rápido. Né? Isso aqui tá feio. Um monte de gente se alavancou em crédito. Aí veio o Pronamp milagroso, né, com aqueles jurinhos legal, que depois foi escalonando. E a verdade é que o mercado ele também teve um pós, né, 21 para 22, assim, um enxugamento de liquidez, e que eu acho que tudo começou a ficar um pouquinho mais racional, né? E essas empresas, elas tinham um prêmio, né, uma precificação da perfeição, da execução e do crescimento, que, cara, você não podia ter nada errado, que senão alguma coisa não fazia sentido ali no preço. E a gente percebeu que, né, realmente algumas coisas deram errado. E quando a gente fala de e-commerce no Brasil, principalmente e-commerce de eletrônico e de linha branca, que é um ticket médio maior, a taxa de juros e a relação de crédito e inadimplência, ela faz muita diferença no consumo, né? Soma-se a isso um aumento do custo de toda a base de eletrônicos global, né? Você pega os lançamentos, como que você mede isso? Cara, lançamento das marcas, né? A própria Apple, ela segurou um lançamento de modelo. Vai fazer outro agora, nesse segundo semestre, a Samsung também. Mas, cara, um MacBook Pro custava 30 mil reais. Né? Custa ainda 30 mil reais. Como que viabiliza, né, um negócio desse?
Pô, cara, não viabiliza. E se a gente pegar os dados atuais do mercado de eletrônicos, a gente ainda vai encontrar uma queda de 20% a 30%, dependendo do player da região. Em relação a... Se pegar o ano passado. Então, versus 2021, cara, tem algumas operações que elas vão vender 20% menos. O único segmento que está crescendo ainda é de computador. Notebook e CPU. Esse ainda está conseguindo crescer um pouquinho. A gente teve agora uma questão, até por conta das criptos, que as placas de vídeo no mercado secundário elas caíram muito de preço, e isso está movimentando também o mercado de hardware, e aí pressiona também para os novos lançamentos eles virem um pouquinho mais abaixo, mas tem uma sobra de fato de placa de vídeo em algumas regiões, mas mesmo assim você não consegue absorver estoque novo e comercializar. Soma-se a isso marketplaces de bancos que começaram a capturar também uma taxa de conversão bem interessante, principalmente de celular. Hoje, o canal... o projeto do Itaú de celular eu acho bem interessante saber. O canal que mais cresce hoje de telefonia móvel é o canal dos marketplaces dos bancos. E isso tem todas as varejistas, né? A própria C&A, que ela tem um share muito interessante de Fashiontronics, é a maior, né, dos pares. Aí você fala, pô, como que funciona, por exemplo, isso na C&A? Você faz o lançamento, aquela categoria que era o principal, ela faz um downgrade de consumo. Esse cara aqui da base é onde ela começa a girar. Isso também segurou, porque você não teve mais lançamento, então você demorou um pouquinho mais para o brasileiro trocar o aparelho, né, um pouco endividado. E essa alta, para mim, assim, eu não sei te explicar também, mas a minha perspectiva pessoal, não sei o que o Calil acha, é que esse setor ainda vai sofrer. E o e-commerce, se pegar o custo logístico, né, de 2020, 2021 para trás, com o que é hoje, ele aumentou também. Então a margem dessa operação ela ficou ainda mais apertada, com um crédito mais disputado, né? Tá mais difícil de você pegar crédito, ele tá mais caro. Com a inadimplência aumentando, cara, é tipo uma bomba relógio, né? É igual o Barsi gosta de falar, né? Eu não gosto de varejo porque esse tipo de varejo quebra. Ele tem razão, né? 2 trimestres que você errar a compra, ficar com excedente, tiver que queimar isso aí e se não receber, cara, ferrou. Entendido. Calil, complementando tudo que ele falou, e uma coisa que eu acho ruim no varejo é que ele é um produto facilmente comparável. Você quer um iPhone 13, acabou. Então, iPhone 13, iPhone 13, iPhone 13. Que não acontece em outros setores. Nem em todos os setores você vê isso. Mas no setor de Magazine Luiza e Via, é muito fácil comparar. Quero televisão Samsung modelo X40 52 4K. Inventei um modelo aqui. Gerente, quanto é? Tanto. Gerente, quanto é? Tanto. Mais barato eu levo. Então, só para complementar, e o que é a sua visão sobre o setor? Se você me fizesse essa pergunta antes do resultado do Carrefour, eu teria uma opinião diferente. Hoje eu tenho uma leve desconfiança. Eu sei que tem uma plataforma que os fundos de mais de 1 bi para cima usam, porque é muito custosa, que ela chama Pitch Data. Geralmente ela solta a data no dia 5, mais ou menos. Então pode ser isso que aconteceu. Ele tem um robozinho que ele faz o scrapping da Magalu, da Via e do Meli, e aí por um número serial lá, ele vai entrando todo dia e meio que ele consegue ver o quanto que foi vendido e faz um preço médio. Então, mais ou menos, você sabe o GMV do que foi vendido naquele mês. A taxa de acerto é mais ou menos 3% para cima ou para baixo. Então, não sei se... Taxa de erro. De erro. Perfeito. Tá, então ele acerta bem. Isso. Então, não sei se saiu algum dado disso e elevou a expectativa do mercado, mas até falando do Carrefour, um destaque positivo que teve no resultado foi o não alimentar, que todo mundo estava esperando que fosse cair e veio em linha ano contra ano. Então aí você começa a pensar, no Carrefour o não alimentar veio em linha ano contra ano, quem é que vai comprar TV no Carrefour? É uma parcela muito pequena da população. Você geralmente vai onde é mais barato, como você bem comentou, e geralmente são esses players. Então não sei se tem alguma surpresa de GMV acima da expectativa do que o mercado estava esperando, por isso que subiu.
A minha visão, e aí eu concordo com o Andy, eu sou mais conservador nesse setor de eletrodoméstico daqui até o final do ano. Primeiro, como vocês bem comentaram, acho que já teve um adiantamento muito de linha branca, eletrônicos, enfim. Quando você comprou TV ano passado, você vai trocar quando? Sei lá, daqui 5 anos. Quem não comprou, talvez você tenha um picape aí por causa da Copa, o pessoal vai tentar vender mais. Eu tenho um estudo de caso. Que foi ruim a Copa, né? Não ser no meio do ano. Eu tenho um estudo de caso. A Via pode sofrer se o Flamengo não passar pelo Atlético. Que a Via é Ponto Frio é Rio. Então o Flamengo vai bem, Ponto Frio vende televisão. Só um dado cultural. Interessante. Mas então, assim, é difícil você imaginar que toda essa massa que adiantou esses eletrônicos que ela iria comprar mais pra frente por conta do auxílio emergencial, vai trocar ou vai comprar algum eletrônico novo agora. Então, eu não acho que a perspectiva é boa nesse cenário. Fora isso, a gente tem muita questão de inadimplência, né? O pessoal que acaba parcelando no cartão, infelizmente é a pessoa que é mais sensível a crédito. E a gente está vendo os dados nas varejistas, inclusive do Carrefour, estava no nível mais alto. Obviamente que a ideia deles é que caia daqui para baixo, mas se você já está no nível mais alto, qual é a sua perspectiva de ainda ter mais crédito para o final do ano? Acho que é pouca. Mesmo com recuperação de Caged, saiu, pra quem não sabe, hoje o programa tá sendo gravado quinta-feira, famoso ontem, porque você tá vendo amanhã, entendeu? Então você vai ver amanhã, que é hoje, e o programa foi gravado ontem. Então ontem, quando esse programa for gravado, que você tá vendo, saiu o Caged. E veio um número muito bom, 277 mil, e com uma melhora no salário médio em relação aos últimos meses. Será que mesmo assim não anima o setor? Cara, pode ser. Você ainda tem outro auxílio entrando aí também, né? A partir de agora de agosto. Em tese, você tem dinheiro na mesa. Agora, só que hoje está muito mais competitivo do que era no período pré-pandêmico, né? E você já teve um adiantamento de consumo. O dinheiro está ali, né? Mas, E tem um ponto também, Cabral, que é o seguinte. A inflação de alimentos, ela tem um peso muito grande na maior parcela da população do Brasil. E hoje o salário mínimo está equiparado com o custo da cesta básica. Isso é o famoso não sobra grana, né? Exatamente. Isso é um negócio que, cara, quando tiver oportunidade, o cara vai querer comprar carne para fazer um churrasco em casa, antes de trocar o eletrônico. Falar, isso aqui eu consigo aumentar mais um pouco. Até porque ele está endividado. Ele ainda está endividado. Então, parte dessa captura vai ser utilizada para pagar a dívida, né? Se não, ferrou, porque a oferta do crédito ela tende a reduzir. Se a inadimplência aumentar, cara, como que você vai conseguir aprovar mais crédito? Né? Vai ficar pior cada vez mais o cenário. Então, é um cenário meio tricky, assim. Eu acho que outros setores, eles tendem a capturar, assim, acho que o ticket médio menor... Cara, tem um estudo muito legal sobre a mudança de hábitos alimentares fora de casa. Que você tem visto o almoço reduzir o ticket médio, a refeição mais pesada em casa está concentrando no jantar e tem uma parcela muito grande do trabalhador que tem que almoçar fora, que ele está trocando o almoço por lanche. Será isso o motivo do balanço maravilhoso do McDonald's lá fora? Ontem, anteontem? Mas eles estão enfrentando inflação lá fora que não conheciam, né? Mas até outro ponto interessante também, que se a gente olhar lá para fora e achar que é um espelho do que vai acontecer no Brasil ou não, o resultado do primeiro tri do Walmart foi horroroso na parte de não alimentar. Tava super estocando, e aí essa semana eles já cortaram a projeção para o ano. Target é a mesma coisa, então é difícil. Vestuário e eletrônico. Gente. Exato. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês são casados? Não, né? Não. Imagina que você é casado e tua sogra falou que vai te visitar. Aí você fica, putz, será que ela vai passar? Só que ela mora lá em Araraquara e você mora aqui em São Paulo. Aí você fica, será que ela vem passar 1 dia ou 2 meses? O que te dá mais tensão? A sogra vir te visitar, vocês, ou o balanço da Via? Que pode vir uma surpresa, um Kinder Ovo no meio do nada. Não, o balanço da Via. O balanço da Via te deixa mais tenso. Putz! Você vai vir desempregado, empregado.
Se vai vir uma dívida com a Telerio do Ponto Frio. Se tiver um trabalhista ali, né? Que você não tá esperando. Então, é uma coisa que eu não entendo. O que acontece com a Via? Cara, O que acontece ali dentro que não fala, pô, isso é toda a minha história. Porque do nada surge coisa, maluco. Pois é. E aí, vocês que analisam o setor? Eu acho que para o investidor hoje, assim, quando você tem uma empresa que ela não traz claramente, né, a perspectiva real do negócio, que todo trimestre você pode se deparar com uma surpresa, a melhor coisa que você faz é ficar de fora, né? Porque realmente a gente não sabe, não tem como saber. E o cenário, para mim, é difícil. Mesmo que venha o cheque, etc., ainda vai continuar difícil. Porque, como você bem mencionou, a concorrência nesse setor ela só aumenta, né? Você tem as chinesas aí que brigam, né, queima a caixa infinito para ganhar share, que é o que a Nike e a Adidas fez, né, um tempo atrás, ganhou share, beleza, não deu dinheiro, depois entregou para um outro operador, tá lá queimando à vontade. Não precisa dessa operação aqui, vai continuar queimando share. No meio desse cenário inteiro, ainda você tem uma gestão que não te dá tranquilidade, não te dá transparência. Cara, não sei o que pode acontecer. Você fala assim, pode quebrar um negócio desse? Pode, né? A gente tem no nosso passado recente uma série de empresas que quebraram, né? E por que quebra? Porque, cara, varejo é fluxo de caixa, bicho. Você errou 2 trimestres aí, teu estoque acabou, com inadimplência aumentando, você não consegue tomar crédito, e aí? O que vai acontecer? Ferrou. Uma coisa que me assusta da Via é que, pra mim, a minha infância inteira, eu lembro de um Ponto Frio no mesmo lugar. Como carioca, Ponto Frio era dono do Rio. Agora, a Magazine chegou, não deve ter um ano, e a Casa Bahia chegou lá atrás, mas não ocupou o espaço que a Ponto Frio tem. Então, provavelmente, quem é carioca que está assistindo aqui, tem algo dentro de casa... predominante dentro de casa, eletrônicos do mundo Ponto Frio, que comprou até 3 anos atrás. Assim. Porque nos últimos 3 anos entrou Mercado Livre, Shopping, mas até 3 era Ponto Frio. E eu já começo a olhar em alguns locais da minha infância, não tem mais a loja. Então isso me assusta na Via. Ok, o mundo eletrônico, ok, você compra por internet, mas isso ainda me assusta. Essa marca deles que parece que estão querendo matar a marca. E tem um outro ponto também, que é o seguinte, essas marcas, elas tiveram um papel fundamental em algumas regiões, principalmente interior, né, que é onde você tinha o acesso, porque foi graças à Via que ela disponibilizou um tipo de aprovação de crédito que, cara, não existia num período de dificuldade, que foi o próprio carnê, que era até comum. Eu acompanhei o varejo também popular, não listado, acompanho muito de perto. Quando teve a fusão das lojas Líder e Seller, né, no interior, muitas vezes quem disputa share com Via Varejo, Casas Bahia, é Líder, né, era Seller. E vai o prefeito inaugurar a loja, né? Porque é um marco para a população ali. Você está facilitando isso, o cara tem que viajar, é para a cidade vizinha, etc. Era muito comum. Então, você tinha uma relação emocional de consumo muito forte. Você lembra quando você era pequeno lá, porque, cara, você estava realizando uma facilidade de estar ali, ter crédito disponível. Anos, é outra história, né? Exatamente. E você perdeu essa relação. O reposicionamento da Casas Bahia, na minha visão, cara, foi uma sequência de estratégias que eu acho que não foram felizes. A primeira foi dessa narrativa tech, né? Muito por conta da Magazine Luiza. Sendo que a Via Varejo ela tinha o principal diferencial dela, que era a capilaridade de ponto físico, né? Você poderia aproveitar isso como hub logístico, por exemplo, fazer uma operação dentro de Mercado Livre. Você juntava ali o maior do físico com um player que estava dominando, né, capacidade logística, crescendo muito, muito, muito forte e colocando a operação dentro para brigar com o teu maior concorrente. Ao invés disso, o que você fez? Não, vou brigar com esse cara aqui também. Para quê? O custo que você tem de energia, de operação, de know-how para você fazer isso, cara, isso custou, né? Você não conseguiu recuperar.
e você perdeu o foco onde você dominava e você era bom e ninguém conseguia concorrer com você, que era no físico. Então hoje você tá vendo justamente isso, porque o cara tem que fazer o quê? Tem que economizar agora. Ferrou. Tem que proteger caixa. Então é até comum você ver o cara lá tem a meta regional de cuidar de... custo de energia, tem que diminuir 20%. Você vai entrar em algumas operações, você vai ver luz acesa, a luz não está acesa, esse aqui não está vendendo bem. É o começo do fim. Você começa a entrar nisso aí, vamos ter que diminuir a BL. Shopping, vem aqui, vou diminuir, vou devolver a área aqui para você. Se você reparar, em operação de mall, tem muitos shoppings que esse aqui Ponto Freira no Bar Shopping, a minha infância inteira eu vi. Exatamente. E o que vai acontecer? Vai ficar ou na Casas Bahia só, ou essa operação vai diminuir para virar uma fast shop, que é o modelo que eles vão começar a se adequar e vão começar a copiar. Então você vai ter um monstruário pequeno, se precisar, você manda o link para o cara ali na hora mesmo, ele entra, acessa, compra pelo WhatsApp e você reduz a tua exposição física, né? É certo? Tá acertado? Cara, não sei, né? Mas você tá perdendo justamente aquilo que você era ícone, aquilo que você era forte, que você tinha de vantagem competitiva, tentou brigar com todo mundo e se deu mal, né? É uma coisa que eu acho doido, uma história para contar aqui. Quando voltou o mundo pós-Covid, reabriram os shops, eu precisava de uma impressora. Simplesmente uma impressora. E era meio para ontem, porque eu precisava imprimir os documentos para a empresa, o contador tava no Rio. Falei, cara, eu preciso de uma impressora. Aí vi o modelo lá, 150 conto, é esse mesmo. Aí eu falei, porra, mas eu tenho 50 anos, eu tenho que encostar para ver se a impressora é boa. Aí eu fui no shopping que tem a 1 km da minha casa. Aí fui lá no shopping, não sei o que, gostei da impressora. Quanto é a impressora? 170. Eu falei, mas aqui tá 150. Mas não dá, não sei o que, tá. Aqui tinha entrega no estoque até tanto tempo. Eu comprei e a vendedora me entregou a impressora por esse preço. Sabe por quê? É um jeito de driblar. É o tipo de coisa que eu falei, você tá me entregando a impressora que se a loja baixasse 20, ia ser resultado pra loja. Só que o gerente não enxergava isso, não podia. Eu fiquei maluco. Eu comprei na frente da mulher. Eu falei aqui, ó. Essa é uma decisão top-down. Por quê? Você compra a impressora. Fiscalmente, de onde saiu essa venda no online? De Cajamar, que você vai pagar menos tributo. E você tira a venda percentual que você declara para o shopping. Mas a venda aconteceu no ponto de venda físico. Entendi. Entendeu? Nunca ia parar para pensar nisso. Exato. Mas se você... Aí o shopping, uma hora que ele começar a fazer essa vistoria, começar a mapear... E o risco de você levar uma multa do shopping que você está embutindo fazendo esse negócio? Você está sonegando venda que você está fazendo aqui dentro da operação do mall? Não, é eletrônico. Não, mas ela está acontecendo aqui. Eu fiz no meu celular, né? No ponto de venda. Eu peguei o micro do funcionário. Fiz no meu celular na hora. E muito provavelmente vai com o link, ou ele manda o link, etc. Não, no meu não. Eu falei, a mulher ficou até com triste. Eu falei, desculpa você ficar triste. Culpado não sou eu nem você. É teu chefe, é pra cima. Como é que pra cima não me dá o preço daqui? Não faz sentido, né? É absurdo. Eu sei que é 20 conto, mas eu quero 20 conto, pô. Aí eu comprei, a mulher mesmo que me entregou. Fui lá no estoque, pegou e me deu. Aí você vê como tem uma ineficiência grande. Aí você precisa fazer a compra online do teu. Aí você vai fazer a compra sempre racional, que é o online. A compra online, ela te tira a oportunidade de você aumentar o ticket médio no ponto de venda. Por uma venda consultiva, né? O cara, você tá procurando esse modelo? Deixa eu te mostrar esse aqui. Esse aqui, você leva mais esse toner aqui, cara, assim, eu te faço um negócio. Esse é o grande negócio da compra por impulso, do físico, do ponto de venda. Mas a estratégia da empresa foi, não, calma aí, isso aqui é 10% da minha venda. Eu vou focar toda a minha estratégia, aqui nesse 10% da minha venda. E o que representava 90% foi ficando para trás. E tá desassistido. Qual que é a estratégia do varejo físico? É essa? Cara, no Brasil, o varejo físico ainda é 80% do varejo. Ainda é 80% do mais... Essa parte de Vi, Magalu ou... Não, do varejo como todo? Nacional. O e-commerce ele representa só 20%. Ainda não sei nem se é 20%, né? Mas acho que é 16%, mas aí varia por categoria. Isso. O vestuário é o menos penetrado, eletrônico com certeza é o mais penetrado. Acho que tá para uns 30%, algo assim. Deixa eu aproveitar uma pergunta que você falou de Carrefour. Você acompanha Pão de Açúcar? Não. Então tá bom, então esquece. Quer fazer Pão de Açúcar
Essa elitizou demais. Eu não sei se isso vai ser bom ou ruim pra ela. Porque a marca popular ela vendeu, entendeu? Tem uma dúvida em relação eu parei a de isso. acompanhar Pão de Açúcar por conta disso. Na minha cabeça, a visão do setor, né? O mesmo se aplica para alimentos, mas eu acho que é um pouco mais... A mudança é um pouco mais estrutural em alimentos do que no resto do varejo. Por quê? Eu acho que o consumidor ele ficou tanto tempo com o orçamento restrito e aprendeu a comprar mais barato no cash and carry, que eu não sei se... E aconteceu lá em casa mesmo. Eu não sei se o pricing de um arroz hoje faz tanta diferença. Tipo, ele comprava o arroz da marca X, pagava 20 centavos de prêmio de um arroz da marca Y que ele passou a consumir na pandemia. Ele passou 2 anos comendo esse arroz. Será que muda tanto um arroz X do arroz Y? Talvez não muda. E por isso que o cash and carry ele já vinha ganhando share, né? Antes da pandemia, e agora ele ganhou muito mais share. Eu acho que é irreversível. Então, desde que o Pão de Açúcar resolveu focar numa estratégia mais premium, obviamente que você tem mercado para isso. Não dá para você acreditar que o pessoal aqui da Faria Lima vai fazer compra no Açaí ou no Atacadão, né? Mas é um mercado muito mais limitado e que cresce você menos. Diminui teu tamanho, né? Muito. Exato. Então, sim, concordo contigo, mas vira que nem uma, sei lá, um empório desse maluco, e fica muito restrito. Exato. E você não é percebido como esse empório, né? Você fica bem naquele meio e você não sabe direito o que você é, né? Fica perdido. Afinal de contas, quem é o público do Pão de Açúcar? Exato. A única coisa que eu gosto de comprar no Pão de Açúcar é produtos por vencer. Porra! Às vezes vencer um mês, maluco. Um mês é muito tempo. E o preço despenca. Exato. Sabe o que é muito bom? Alcoólicos. Cervejas especiais e tal. Quando tá pra vencer, cara, é agressivo mesmo, assim, O preço cai bem também. Cai. Eu sei dizer que iogurte eu já fiz a festa lá. Ficar de filho, né? Mandar na escola, esse troço todo. E é recorrente isso, né, Cabral? Não, eles têm um local físico. Eles têm um local físico separado. Se você for ver, por vencer. Eu tenho um supermercado que dá uns 2-3 quilômetros lá de casa que a gente vai... Toda semana passa, às vezes, só pra ver e ir embora. É sério, já fiz isso algumas vezes. E o local físico lá tá separado. De um lado seco, do outro lado geladeira. E eu acho também que, até complementando isso que o Calil falou, eu vi uma pesquisa, não lembro aonde, mas o consumo de marca própria, o share de marca própria cresceu muito, né? Ganhou muito. Nossa. Muita penetração por conta da pandemia, e acho que no último ano ela cresceu ainda mais, né? Então, isso até aconteceu no resultado do Carrefour agora. Era 15%, foi para 20% o share de marca própria, que foi justamente a estratégia deles de ter um produto com um price point um pouco mais baixo da concorrência. Para o Carrefour é muito melhor, você tem uma margem muito maior do que via fornecedor, e era o que o seu cliente estava procurando, né? Uma pergunta, o Big foi para disfarçar a compra direto da Walmart? Cara, acho que não. Acho que como o Big ficou 1 ano com a marca, 1 ano e meio, e não quero mais, não gostei. Eu acho estranho demais isso, mano. O modelo do Walmart acabou não pegando aqui, né? Nem as marcas próprias que eram a esperança da tese, acho que da Advent lá. Putz, eu usei muita marca própria de fralda do Walmart. Eu usava muito marca própria lá fora do Walmart. Lá. Eu só comprava, porque era mais barato e a qualidade era similar. E aqui não foi, né? Mas... Até porque algumas coisas eram mais caras até. Nunca chegou a ser um price point menor do que as marcas brasileiras. A Qualitá também tem umas coisas bem carinhas também. Com relação ao concorrente, considerando marca própria. Exato. Né? Mas acho que o Big, acho que foi muito mais uma estratégia. Você tinha algumas lojas... Quem é que tá por trás do Big? O Carrefour agora. Não, antes. Quem é? O Big comprou o Walmart. Quem era o Big? Cara, É família? É um FIP? Não, era a Advent. O fundo. E ele está. Então, continuando, por favor. E aí eles fizeram a saída, né? Acho que foi muito mais estratégia de primeiro ganhar exposição ao Nordeste, que o Carrefour tinha muito pouca exposição lá. E começou a chamar atenção com a tese do grupo Mateus, né? E as lojas eram muito mal tocadas do Big, né? A margem é muito menor do Atacadão,
Você também trouxe o Sense, que aí é uma tese que a gente vai ter que ver se prova ou não. Hoje, o que tem... Se a gente vai continuar o Sense Club, se assinar... O pouco que eu frequentei Sense Club, eu falei, não é isso tudo. Eu também eu tenho meus receios sobre isso aí. Mas vamos ver como vem. A margem é muito maior, mas também é um mercado muito mais limitado, né? Mas acho que o principal motivo foi o Nordeste. Ele ganhou muita exposição no Nordeste que ele não tinha. E aí também, né, quando você olha em termos de capital de giro, o Carrefour e o Açaí especificamente, eles têm um ciclo de caixa negativo. Então ele cresce se financiando em cima de fornecedor. O Big não tinha isso. Quando você coloca isso e começa a converter loja para isso, meio que você já pagou a aquisição com o que você vai gerar de caixa ali. Você estocou sua loja sem pôr caixa. Deixa eu aproveitar e perguntar de Carrefour. Você também acompanha Carrefour, né? Ou não? Aqui, ó, eu acompanho aqui, ó. Então, deixa eu perguntar pra você. Eu troco pro Calil aqui. Então, vamos lá. O que eles falaram sobre inflação, mudança de comportamento do consumidor? Teve mudança de troca de produtos? Qual é um dos meus objetivos no resultado do segundo TRI? Tentar entender a macroeconomia antecipadamente ali dentro. Certo. Entendeu? Que isso o Walmart ajudou muito o mercado. Que o Walmart falou, tá tendo troca. Então você já entendeu a macro dentro do micro. Uhum. Entendeu? Porque então, o que o Carrefour falou desse resultado? De fato, de inflação, eles estão um pouco preocupados, e aí você pode até ver, tanto o Carrefour, o Açaí saiu hoje, né? A margem bruta veio um pouco machucada, e aí eles tiveram que fazer um ambiente um pouco mais promocional. Isso acabou gerando mais volume, mas de fato você teve um pouco mais de inflação e de fato está tendo um comportamento de trade down. Os same-store sales de Atacadão e de Açaí foram quase double digits. O de Carrefour foi 22,5% e de Açaí 15%. O Pão de Açúcar foi 5%. Dentro da loja o fluxo melhorou muito, mas você ainda vê muito procura por tickets menores. E porque isso está trazendo mais volume. O que eles estão querendo passar, a mensagem é que o volume está aumentando porque o consumidor está adequando a cesta para o orçamento dele. Então ele procura tickets menores para fazer caber o maior número de volumes no orçamento dele. Uma pergunta para responder em 1 minuto e meio devido ao horário. Ele tem um trauma de não ter levado a Hering até hoje? Cara, eu acho que de certa forma tem, mas eu fico aliviado que ele não levou, assim. Mas pelo menos ele foi racional, né? Ele deu o preço que ele deu, a hora que subiu o bid lá, ele até emitiu um fato relevante falando que o preço ficou irracional e saiu fora, né? Mas acho que sim. Ainda rola um pequeno trauma, é isso? E você vê várias ações aí também da Arezzo que você mira ali uma concorrência direta, né? Schutz Moda, vai brigar o quê? Com Farm. Reserva Simples, tá brigando com quem? Com a própria Hering, né? Carol Bassi. Cara, o foco ali da concorrência. Povo, muito legal o papo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fiz nos outros 6 cenários. Que independente se vem alguém de Bitcoin, que fala de comida, de macro, a pergunta é sempre a mesma. Você daqui a 10 anos, você acha que vale pros dois? Eu tô lá, mas vale pros dois. Comprando mais Alibaba ou Amazon? Então o que eu tô querendo dizer? Daqui a 10 anos, quem vai estar dominando os seus hábitos de consumo no mundo? Não consumir produtos chineses. Quem vai ser o grande mercador do mundo? Estados Unidos ou China? Cara, eu acho que eu compraria a Amazon. Eu acho que é uma empresa muito mais estruturada. Não sei se eu tenho tanta confiança nos dados de Alibaba, até porque... Eu não tô pensando nem somente como ação em si, só como ticket. E sim como a economia vai estar, o mundo vai estar, entendeu? Eu acho que os Estados Unidos vai estar melhor, assim... Acho que foi uma grande lição para eles todo esse período, e a gente deve ver algo de onshore começando nos próximos períodos aí. Acho que esse foi muito o discurso do Donald Trump na saída. Ele já sabia que não deveria ficar dependente de tantos outros países.
Então, não sei, eu acredito que os Estados Unidos têm uma mentalidade superior à da China no que tange a foco de, putz, a gente se deu mal ali, vamos fazer a gente aqui e não depender de ninguém. Sempre foi uma economia que evoluiu dessa forma, né? Acabou indo para o offshore porque era menos custoso. O racional deles era onde tem menos custo é onde eu vou produzir. Então, não sei, mas acho que é isso. Fechou, e você? Cara, é boa pergunta, Cabral. Assim, eu acho que a China tem demonstrado algumas mudanças estratégicas, né, na formação da sociedade, de cultura, investindo em engenharia mais pesada, né, mudando até que tipo de conteúdo, né, o soft power, né, ali dentro, do que ela quer que tenha influência nos jovens, etc. Tal. Mas tem um negócio que é muito forte, né, cara, que é essa cultura. O povo americano, a cultura do americano, de você fazer acontecer, das coisas se desenvolverem. E eu acho que a gente caminha para um processo em que os dados eles vão navegar cada vez mais em nuvem, né? Não vão ficar fisicamente em nenhum lugar e você vai conseguir ter uma facilidade melhor de trabalhar e trocar suas estruturas e os seus parceiros. E a Amazon Cloud hoje ela é uma plataforma que consegue absorver muito bem essa futura demanda e isso é algo que a gente só vai produzir cada vez mais, né? Só vai aumentar o nosso consumo de energia, o consumo de alimentos, enquanto a população ainda crescer, ainda tem um tempo, né? Nigéria, Índia, etc. Vai continuar crescendo a população. E armazenagem de dados, né? A gente vai produzir, desenvolver e trafegar cada vez mais dados mais pesados, velocidade cada vez maior de fluxo, e eu acho que essas estruturas, elas cada vez mais vão conseguir ajudar e auxiliar essa transição. Eu acho que os caras aprenderam muito bem, né? Ficaram dependentes do chão de fábrica chinês, e acho que isso nunca mais vai acontecer. Acho que a gente até capta isso, né? O próprio Roberto Campos Neto utilizou, né, os termos nearshoring, friendly-shoring, né, que a tendência é de você estar um pouquinho mais perto, onde eu consigo, né, visualizar, cuidar melhor aqui. Aí você tem do outro lado ali a Venezuela dando uma parte de produção agrícola ali de terras, né, para China ou para a Rússia. Eu vi esses dias, tá todo mundo meio que trabalhando para ficar mais de olho, mais próximo, né, dos teus amigos ali. Eu acho que isso também vai acontecer, mas eu sou um pouco da visão do Buffett, assim, pode estar ruim, mas assim, never bet against America. Calil, aonde te achamos? Daí que lemos seus relatórios, acompanhando seus pensamentos. Twitter, lugar nenhum. Tenho Twitter, Calil de Lima 1. Desculpa, repete. Calil de Lima 1. LinkedIn também, Calil de Lima, a mesma coisa. E a gente vai subir no site lá da Rich Capital. Acho que vai ter todos os meus contatos lá também. Fechou. Andy. Andy _Kawamoto, ANDY_KAWAMOTO. Ih, ferrou. Então, resumindo, põe velocidade 0,75 no vídeo para poder dar tempo de você fazer. E ó, o negócio bacana dessa nova safra aí dos analistas, etc. Pô, tem uma galera muito bacana, muito boa, que vale trocar. O Calil é um desses caras, acho que vale a pena ouvir, junto com o Yuzo da Trigo, o Henrique Aiex da Fortmus. É uma galera muito boa que eu troco diariamente, aprendo muito. É uma satisfação aqui. Aí tá do lado dessa fera aí. Então, povo, dupla, quer dizer, muito, muito obrigado pelo aceite aí do convite. Até uma próxima. Então, povo, esse foi o Cenários número 7 com Calil e Andy. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.
RC News. Informação que gera valor.